cada um de vocês em como a gente vai ver o futuro, a parte digital, como ela interfere dentro do universo do varejo, o quanto a gente precisa evoluir nesse sentido. Então, meu papel hoje como diretora de expansão é isso, é olhar para o negócio de vocês, colocar as melhores práticas, aliar isso à tecnologia e ao design, ao produto, como o Alberto falou, que é importantíssimo aliar o visual merchandising da loja, o produto, tudo isso, para trazer novas propostas para o varejo e para o futuro do varejo, que é o que a gente está falando hoje. Obrigada, Ana. Arthur, por favor. Pessoal, boa noite. Muito bom estar aqui de volta. Então, eu sei que alguns aqui assistiram a minha palestra no ano passado, então é muito bacana voltar aqui. Meu nome é Arthur Igreja. O Igreja é sobrenome, tá? Acredite você ou não, dos mais incomuns, mas é só o sobrenome. Eu sou professor da FGV, tenho uma consultoria focada em tecnologia e inovação e muito voltado também para cenário econômico. Então, vou falar um pouco nesse debate aqui sobre o que eu consigo ver também dos próximos passos do Brasil. E, enfim, também faço parte de um programa de PhD na França, dou aula num bocado de lugares, palestra o tempo todo, e a minha principal preocupação é tecnologia e o contexto, o impacto dela nas pessoas e nas empresas e tentar entender cenário econômico. Então eu sou um cara que, assim como achei muito bem montada essa abertura do Alberto, porque as empresas vivem essa esquizofrenia, né? Elas têm que entender o momento atual e a missão delas, mas ela tem que estar o tempo inteiro entendendo para onde está indo. Então eu sou o cara que faz a ponte ao contrário, eu sou o Marty McFly da tecnologia e da economia. Eu tento ir lá na frente e entender o que está acontecendo para trazer para o hoje das empresas na forma de estratégia. Então é isso que eu faço. Legal, obrigada, Arthur. Paulo, por gentileza. Bom, boa noite a todos. Eu sou Paulo Cruz, estou presidente do Cindy Lojas Porto Alegre no momento, mas eu, na verdade, sou um de vocês. Eu sou um comerciante que estou aqui para aprender também e para dizer para vocês que eu tenho uma pequena rede de lojas, 10 lojas na Grande Porto Alegre, Grande Porto Alegre, há 23 anos e que exercito o que vocês devem fazer normalmente, né? Estamos aqui sempre pensando em sobreviver num país que oferece as dificuldades que tem, mas que entendo que também é um país com muitas oportunidades. Como disse o Alberto antes, ele não gosta de falar em pessimismo, e eu também sou um otimista, porque nós somos um país de 200 milhões de habitantes, temos as lojas mais variadas, os estilos mais variados, assim como o Alberto falou aqui com muita propriedade das coisas que acontecem no varejo internacional e no varejo nacional moderno. Nós temos também varejistas do interior do estado, do interior do Brasil e até das capitais, que transformam as suas operações em pequenos negócios de uma forma diferente, que mostram, agregam valor, talvez de uma maneira simples, mas que conseguem mostrar para os clientes que eles estão ali, e com atendimento, com diferenciação, com demonstração do produto, independente do local onde a loja estiver. Se fizer um trabalho focado, profissional, estudar, participar de palestras como essa do Alberto e outras, ler, inclusive na internet, que tem muito conteúdo para que se possa capacitar, e participar de feiras como essa que está sendo oferecida aqui em Gramado, que mostra inovações, que mostram produtos com variedades, com rapidez de transformação, com empresas modernas. Certamente vocês não terão e não sofrerão crise no Brasil, porque o comércio como um todo ele cai, mas alguns se destacam. Nós tivemos um exemplo que o Alberto falou aqui, como a Reserva, que é uma empresa nova, né, Alberto? Realmente nova e que se sobressaiu no Brasil de uma maneira surpreendente em poucos anos. Não tem crise. Então a crise fica em quem não faz aquilo tudo que, por exemplo, o Alberto falou aqui. Se a pessoa se comprometer a fazer isso e fizer isso, certamente o seu negócio terá sucesso. Obrigada, Paulo. Eu queria aproveitar e pedir para tu dividires com o nosso público a tua experiência. A gente estava falando agora antes do evento, né? Tu tens um case de sucesso, tu conseguiste crescer esse ano. Então, conta um pouquinho para os varejistas que estão nos assistindo, qual foi a tua fórmula? Bom, eu digo o seguinte, nós participamos de muitas feiras. A minha mulher, que cuida do produto, né, que está aqui presente,
ela sempre estudou muito e gosta de fazer isso. Então, no desenvolvimento do produto, ela é sempre muito atenta ao mercado. Nós temos uma gestão financeira muito austera, né? Como o Roberto falou, nós, como todos, cortamos custos. Olha, nós tivemos aumentos de energia elétrica, nós tivemos uma série de fatores que impactaram a nossa empresa. Nós fechamos loja, né? A loja não estava dando resultado, nós fechamos. Mas o que eu vejo de uma maneira simples é que quem quer empreender, quem tem o seu negócio, em primeiro lugar, ele tem que cuidar também da gestão financeira. Isso é extremamente importante. E, independente do tamanho da empresa, ele possa fazer o seguinte: se ele não entende alguma coisa de marketing e não tem capital para ir atrás do marketing, ele se socorre de amigos, socorre de parentes, socorre de alguma coisa. E nós fizemos isso. Nós temos a nossa empresa, ela tem um setor de marketing que trabalha somente para patchwork, né? Nós trabalhamos, nossos produtos são todos da nossa marca, toda da nossa etiqueta, e isso fez com que a tempo, o pessoal de retaguarda, minha esposa com o seu pessoal fazendo diferentes produtos, ações. Nós fizemos ações todas as semanas, nós temos ações. O sábado, que nos nossos shoppings é o melhor dia de venda, eles têm ação, promoção, não necessariamente de preço, é de dar valor, mostrar ao consumidor o porquê que ele vai comprar ali, a interação. Principalmente, nós temos que ter um entrosamento com o consumidor. A fidelização é um caminho muito importante. Então, todos esses fundamentos foram feitos, e isso fez que realmente esse ano, no ano passado, a gente teve um decréscimo, evidente que foi um impacto muito grande, mas esse ano nós já conseguimos ter um crescimento e nós estamos indo muito bem por isso. Porque, primeiro, estar atento, né? Segundo, é fundamental que o lojista nunca baixe a cabeça, sempre tem um mercado a ser atingido e buscar conhecimento. Isso é o fundamental para que a minha empresa vá bem. Legal. Arthur, eu queria que tu colaborasse um pouco. O que ele colocou para nós, que o Paulo colocou para a gente, é criar engajamento, é criar essa fidelização do cliente, né? Isso é viável para qualquer tipo de negócio, pequeno, grande, médio, e é o caminho realmente para o varejo despontar, para esse negócio ele ter um crescimento, uma sobrevida. Eu, até durante a apresentação, então, antes de mais nada, eu queria parabenizar a tua exposição, achei brilhantemente organizada e, como eu falei, eu sou muito voltado à economia, né? Então, eu vou pela ordem contrária em função da tua pergunta, tá? Eu acho que essa questão do olhar financeiro, e também foi muito bem colocado na tua exposição da importância, passaram por problemas agora em 2015, 2016, são os empresários que não se adaptaram rapidamente a esse novo cenário. Então o empresário que fala agora, eu tive dificuldade, mas eu preciso que a economia volte a crescer, é um empresário que notoriamente naquele período de expansão fácil, ele foi levado pela maré, pelo vento favorável, mas ele não era eficaz e eficiente no que fazia. Quer dizer, ele foi muito mais levado do que ele foi provocador de mudanças dentro das empresas. E esses empresários que fizeram esses ajustes, acho que tem uma analogia que eu coloquei num artigo logo no comecinho de 2015, que a analogia é o seguinte: o empresário brasileiro nesse período de crise, ele aprendeu a fazer muito mais com menos também, na linha do que vocês dois falaram, que é aquela história, na bonança, a analogia que é o seguinte: quando você abre um tubo de pasta de dente, você tem bonança, você usa creme dental pra caramba na tua escova. Agora perceba que quando aquele tubo de pasta de dente está acabando, você torce ele, vira e tudo mais, você continua escovando os dentes. Então é isso que o empresário teve que fazer em 2015, 2016. Ele tinha pouquinho de pasta de dente, mas ele continuou escovando os dentes, tá? E tem um dado estatístico aqui que me parece relevante: mais de 35% dos empresários brasileiros nunca tinham enfrentado uma crise. Então a gente já está chegando em 40% da população brasileira nascida pós-plano real. Então veja que são 40% de pessoas que nasceram num mundo sem inflação, eles não sabem o que é inflação, eles não sabiam o que é passar por dificuldade e são empresários que não viveram essas turbulências. Então também faz muito sentido esse olhar maior com relação a essas variações econômicas, né? Falando um pouco mais de consumo,
além de não ter essa separação do consumo digital e presencial, essa mesma reflexão vale para vocês. Não existe mais loja que seja digital ou física. Pessoal, nós estamos vivendo uma era que é o seguinte, não existe empresa que não seja, inclusive, eu classifico todas as empresas hoje como empresas de TI. Tem empresas de TI que faz móveis, tem empresas de TI que vende calçados. Mas se você não tem uma grande componente tecnológica para apurar dados, gerir e tudo mais, não tem como sair bem nessa história. Então essa componente tecnológica é muito, muito importante. Tanto que 2016, nós estamos cruzando a barreira, essa questão também do tempo que nós ficamos no celular. 2016, para quem não sabe, marca exato ponto onde nós estamos passando 50% do nosso dia, onde nós não estamos dormindo ou nos alimentando, que nós estamos no mundo real, se é que dá para chamar assim, e os outros 50% nós estamos em plataformas online. Cruzamos essa barreira. Então hoje nós estamos 51% do tempo ou no celular, ou no computador, ou num tablet. Nós estamos 49% no mundo real. Então acho que essa reflexão é muito pesada do ponto de vista que não existe mais uma empresa que não seja profundamente tecnológica e não existe mais consumo. Eu pude ver essa loja que foi mostrada aqui no slide, eu estive nela 2 meses atrás lá em São Francisco. Por que ele busca essa experiência? Além desse contato mais cultural, mais de propósito com a marca, o exemplo da livraria também me parece que faz muito sentido, porque o mundo online é um mundo de ruído. E a loja, mais e mais, consigo ver que ela faz esse papel de curadoria. Por exemplo, o que me leva a ir até uma livraria? A expectativa de encontrar alguma curadoria de alguns assuntos. Então, por que eu vou na cultura lá na Paulista? Porque eu respeito a curadoria com relação àqueles assuntos. Eu quero estar lá para tomar um café e entender o porquê que eles exibiram aqueles livros. Então isso não vai sumir, não se preocupe. A loja de vocês vai inclusive cada vez ser mais relevante. Porque puxando o gancho aqui do marketing, da experiência, marketing é diferenciação, é você ser o ponto fora da curva. Então veja que boas lojas, para as boas lojas, quanto mais crescer o comércio online, melhor vai ser para elas. Porque mais fácil vai ser de se diferenciar. A loja que tiver algo muito único para a pessoa ir até lá, vai ser mais diferente. No mundo onde todo mundo ia fisicamente até a loja, você tinha uma pequena diferença. Agora, quando está todo mundo online, aquela experiência única da Apple Store é muito ressaltada. Então, me parece que essa tendência também cola com o fato da Apple Store ter todo esse desempenho de vendas. Então, acho que tudo isso está muito conectado. A Ana está ansiosa para falar. Vou aproveitar o gancho do Arthur, porque por experiência própria, né? Eu venho da indústria e vocês vivem esse mesmo universo que eu. A indústria calçadista, o varejo, ele está muito atrasado em relação à tecnologia. E aí, quando eu comecei esse trabalho na Seta Digital e botei todo o meu conhecimento dentro de uma empresa que pensa em linkar as duas coisas, eu percebi, através dos 1000 clientes que a Seta tem, o quanto a gente precisa evoluir. E eu falo me colocando no lugar de vocês. Quem de vocês aqui se comunica através de uma plataforma Facebook ou um site da mesma maneira como se comunica na loja física com o seu cliente? A gente acaba criando essa ferramenta porque está sentindo essa evolução, porque os clientes estão no Facebook, mas quem gasta a mesma energia que gasta na loja física para se comunicar nessa plataforma digital? Porque a loja é a mesma, né? A comunicação tem que ser a mesma. Eu estou aqui na loja agora, mas eu estou vendo, tenho dúvida desse sapato, eu vou dar um Google para ver como que eu vou vestir ele, se vai combinar com a minha roupa ou não. Então eu estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E as nossas lojas, eu falo isso o varejo do Brasil inteiro, a gente começou aos pouquinhos a olhar sobre isso. A gente está lá, tem o site, está no Facebook, mas a energia que a gente gasta para posicionar, para ser alguém na vida do nosso cliente é diferente de quando o cliente entra na nossa loja. E isso o nosso consumidor está sentindo. É por isso que as vendas no e-commerce elas aumentaram. Não vai ultrapassar, tá? Porque o consumidor continua preferindo esse contato. Mas ele aumentou justamente por isso, porque as lojas elas precisam trazer esse diferencial para os seus clientes e a gente tem que acordar para isso. Então é isso que eu queria engatar no gancho do Arthur, que é uma coisa que a gente tem que olhar com mais atenção para o nosso posicionamento e o que a gente está fazendo de diferente na vida do consumidor. Ana, eu queria aproveitar então e te questionar.
Até que ponto é viável se ter uma loja digital para um lojista de pequeno porte? Assim, é um investimento alto? É um investimento que dá para ser absorvido? A grande questão é essa. Eu acho que muitos dos lojistas que estão aqui talvez tenham um porte pequeno, né? E como entrar nesse universo, como modernizar a sua loja dentro do possível, né? Essa pergunta é muito interessante porque nessa loja laboratório nós testamos isso. Nem todo cliente da empresa ou lojista do Brasil tem hoje a verba de ter uma plataforma de e-commerce, né? que precisa de toda uma movimentação maior, uma estrutura maior de depósito, é outra logística. Então o que a gente fez lá? A gente usou a criatividade, a gente entende que, por exemplo, Cascavel, que é onde a empresa é uma cidade pequena, e ela vive muito do produto consignado, não consignado. Quando as pessoas levam o produto até a casa da cliente, isso é uma prática muito comum lá. Eu esqueci agora o nome. Isso, condicional. Isso aí. E eu percebi que a loja, por ser uma loja laboratório, ela permite isso. A gente estava tendo uma certa dificuldade de atrair as pessoas até lá, porque todas as outras lojas levam até o cliente. Então a gente pensou assim, tá, já que a loja aqui é única e não tem tamanho para ter uma plataforma, vamos criar a condicional no site, onde a pessoa vai entrar, vai escolher o seu produto. Então eu ligo, a gerente lá liga para a cliente e fala, olha só, a gente tem tal produto. Deixa eu ver. Entra no nosso site, reserva o produto que a gente leva até a tua loja. Então ele funciona, até a tua casa, desculpa, ele funciona como uma plataforma, né, como um e-commerce. Tu consegue ver os produtos da loja, tu consegue selecionar ele lá, mas tu não efetua a compra, porque eu vou até a tua casa, vou levar a máquina, eu vou te ajudar com dicas de moda, eu vou te dar um a mais do que o e-commerce dá, mais ou menos o que o Google faz hoje na dúvida da consumidora, a nossa consultora faz, quando ela leva o produto até a casa. Então a gente usou uma forma criativa, muito mais barata, que serve para qualquer estrutura de loja, pequena, média, onde a gente aproxima essa realidade virtual da nossa loja física. E isso não custou nada. É a mesma plataforma do site normal que vocês devem ter. Então é uma maneira de aproximar esse mundo das lojas pequenas que a gente tem no Brasil todo. Legal. Roberto. Não, eu queria só colocar duas coisas em relação a isso. A primeira é que mundo digital é mais do que venda online. Então, estar no mundo digital é absolutamente indispensável, imperativo hoje. O cliente está. Está acontecendo um fenômeno no mercado americano, no mercado britânico também. Eles estão acompanhando, ao longo dos últimos anos, o tráfego médio em lojas está caindo e a venda está crescendo. O que significa que há maior conversão, mas que há muito menos visitas a lojas, porque as pessoas fazem a pré-compra toda online. Então, não estar no mundo digital, no momento no qual as pessoas estão se informando ou decidindo aonde elas vão comprar, pode fazer com que o cliente não chegue na loja. Então, hoje, existe das formas mais informais até as mais estruturadas de estar no mundo digital, mas é preciso estar no mundo digital. Hoje tem experiências de lojas criando perfis em Facebook para se relacionar com os clientes, estimulando as equipes de loja a usar o WhatsApp para poder se comunicar com os clientes, trabalhando as redes sociais e ativação em redes sociais, trabalhando... vai para o básico do básico do básico. Tem loja que não publica o endereço e o telefone no Google. E aí a pessoa vai lá buscar a sua loja e não te encontra. Porque você não fez o mais simples de tudo, que é estar disponível onde as pessoas vão buscar informação. Então, tem que ter muito cuidado com isso. A segunda coisa é que e-commerce está ficando muito mais acessível, democrático e fácil de ser implantado. Porque não necessariamente é preciso construir toda a infraestrutura dentro de casa. Então dá para trabalhar com softwares que funcionam como serviço hoje em dia, plataformas que funcionam em base de locação e você paga por venda. E existem os marketplaces ainda para iniciativas menores, nos quais em 20 minutos é só uma loja. Quer dizer, não tem desculpa a mais para não estar no mundo digital e para não ter uma alternativa de servir o cliente à distância usando uma ferramenta digital, se é assim que ele quer comprar. Então não é caro, não é difícil, não é inacessível, não é complexo, mas tem que romper a inércia. E tem que usar, quer dizer, tem que romper o modelo mental do mundo analógico, que é querer fazer as coisas perfeitas.
No mundo digital, a velocidade é mais importante que a perfeição. Tem que fazer errado, tem que fazer rápido. Tem que fazer todos os dias. E aí você vai consertando as coisas que não funcionam, vai abandonando as que não têm resultado e vai reforçando as que dão resultado. É assim que funciona. Nesse mundo está todo mundo aprendendo todos os dias por tentativa e erro. Então não adianta querer ficar planejando demais e postergando as decisões, porque quando você chegar, é tarde. Esse Queria te pedir o teu exemplo, como é que funciona na Patchwork. Não, nós temos também os canais digitais, né? Nós temos o contato, nós temos o nosso site, nós ainda não entramos no e-commerce, porque nós acreditamos que precisa estar bem preparado para isso, não pode falhar, e se falhar, o prejuízo é muito maior, então tem que estar bem capacitado. Isso nós estamos fazendo, um projeto que está sendo levado adiante, e nós brevemente vamos entrar. Mas eu queria citar um exemplo de como o comércio trabalha online no Brasil inteiro. O Ricardo Almeida, ele manda a coleção dele para todos os clientes do Brasil inteiro e entrega via Sedex por medidas que o cliente já tenha cadastrado lá. Então, necessariamente não precisa ir na loja. Ele manda, inclusive, o tecido que o consumidor queira escolher. São experiências fantásticas que tem no comércio online e que não necessita da loja física, né? Embora o Ricardo Almeida tenha a rede dele. Bom, mas uma coisa que eu vejo muito interessante para o lojista pequeno, primeiro, nós temos vários fatores. Um é a união. Ele pode fazer na sua cidade, na sua região, ele pode fazer união com outros empresários e fazer dali algumas plataformas e usar junto, em conjunto. Ele não precisa necessariamente ser pequeno. Como nós temos sistema de franquia, nós temos que pensar, se nós tivermos outros lojistas que sejam concorrentes e tal, mas que sejam corretos e pessoas honestas, a união vai fazer com que eles possam entrar nessa área sem maior problema. Até porque isso é uma coisa que eu gostaria de passar para o Alberto, que trabalha com as grandes redes. As grandes redes estão se expandindo no Brasil. Hoje, qualquer cidade de maior de 50, 60, 70 mil habitantes está no foco das grandes empresas, né, Alberto? E o futuro é esse. Então, o comerciante que tem a sua pequena empresa num determinado local, numa determinada cidade pequena, se ele não se aperfeiçoar, se ele não for aprender, se ele não for entrar no mercado digital, se ele não souber fazer com que a sua loja evolua, ele tende a desaparecer. Porque esse mercado será ocupado por grandes redes. No entanto, se ele fizer um trabalho, mesmo numa cidade pequena, um trabalho bom, e que as redes venham, como por exemplo, há uma modernização muito grande aqui no Rio Grande do Sul da Lojas Pompeia. A Lojas Pompeia está se modernizando muito e está entrando nas cidades pequenas. Porém, pequeno comerciante, mesmo assim, ele pode sobreviver, desde que ele esteja bem integrado com as coisas modernas. Arthur, queria começar contigo uma outra temática aqui do nosso bate-papo. Dentro dessa perspectiva de que é necessário investir, sim, pelo menos nessa modernização da loja, né? O que a gente tem para esse final de ano? Já está aí, mas ano que vem, quais são as perspectivas? Realmente é o momento de investir, né, para o nosso lojista? E a indústria também, claro. Bom, vamos lá, tem dois pontos, até só complementando esse gancho, é muito bacana a sugestão que eu dou, falando aqui, acho que a palavra-chave é maturidade, né? Porque esse movimento, por exemplo, de grandes cadeias crescendo, se consolidando cada vez mais e indo para cidades menores, isso é um movimento inequívoco de um mercado em maturidade. Então, se você acompanhar o varejo americano, você vai ver que essa onda já aconteceu lá atrás. Então, aqui no Brasil, existe um fenômeno em vários mercados, e aqui é um desses casos, que é o que se fala, no Brasil você consegue inovar copiando, né? Então você olha outros mercados mais maduros, você vai encontrar que muitas similaridades do que você está vendo agora já aconteceu há 10, 15 anos atrás. Então esse movimento de grandes cadeias, por exemplo, a hora que a gente vai olhar Walmart já fez essa movimentação há 20, 25 anos atrás dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, inclusive hoje, as grandes redes estão diminuindo de tamanho. Exatamente. Enfim, então essas ondas de maturidade é muito bacana ver o que está acontecendo lá. Por isso que é fundamental hoje quem está no varejo acompanhar o que está acontecendo com os Zappos nos Estados Unidos, o que está acontecendo com a Amazon, enfim, acompanhar muito de perto essas empresas para ver estrategicamente como elas estão se posicionando. Falando sobre economia,
E aí só tem um adendo que eu faria essa discussão que o Alberto trouxe. Concordo plenamente, até estava falando com a Roberta antes, que o que nós vamos sentir em 2017, uma economia crescendo aí alguma coisa perto de 1%, 1% parece nada, mas tem que lembrar que nós estamos em menos 4%. Então a sensibilização relativa, comparado com o que vocês estavam vivendo há 3 meses atrás, eu tenho uma crença muito forte que lá por abril, maio e junho do ano que vem, vocês já vão estar sentindo um clima substancialmente melhor. Tem 2 pontos só que eu adicionaria aqui, que é o seguinte: uma preocupação adicional que eu tenho em relação a 2008, que é o nível de endividamento das famílias, que era uma componente que não estava presente em 2008. Como o consumo foi muito puxado por expansão de crédito, que é o que a gente chama de economia de voo de galinha, né? Porque você estimula muito a economia, mas não é uma base sólida, que foi exatamente o que a gente viveu. Em 2008 foi uma influência externa, de fato, da quebra do Lehman Brothers, enfim, uma instabilidade no mundo e logo depois recuperada. Só que naquele momento as famílias brasileiras não estavam endividadas. E o reflexo do endividamento das famílias, eu tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando, que refletiu no caixa de vocês na forma de inadimplência. Vocês não preciso falar aqui que essa é uma preocupação de muitos aqui dentro dessa sala. Então, o que eu quero dizer? Economicamente, eu acho que vai se ajustar razoavelmente rápido. O grande risco que o Brasil vive hoje ainda é aquele primeiro componente de instabilidade política. Não consigo ver o governo Temer 100% estável, enfim, plenamente blindado. A hora que você fala aí de delações de Eduardo Cunha, é gente que sabe muita coisa sobre muitas pessoas. Então aquilo ali é uma caixinha de surpresa. Pode ser que não aconteça nada, pode ser que aconteça a segunda grande onda da Lava Jato. Então esse é a maior nuvem negra que paira sobre o Brasil. Mas partindo do cenário que nada vai acontecer de muito extravagante ali nas delações, o Brasil caminha sem sombra de dúvida para a recuperação. Todos os índices, o empresário brasileiro, e aí que é o ponto que eu queria complementar, foi mostrado o índice do varejo, da confiança do consumidor, né? Só que a confiança do consumidor, ela tem um certo atraso com relação à confiança do empresário. Então, só para vocês entenderem a cadeia de recuperação, o empresário brasileiro, por exemplo, no consumo, a queda forte veio em 14. No empresário, ela já começou em 12. Em 2011 e 2012, o empresário brasileiro ele saiu de 55 pontos de confiança e ele foi bater esse ano em 34, que é o menor ponto da história. Em abril de 2016, marca como o mês mais pessimista também dos empresários. Só que também começou a recuperar rápido e hoje, por exemplo, a confiança do varejo caminha para chegar numa linha histórica. Do empresariado brasileiro, ela já cruzou a linha histórica. Um índice medido pela CNI mensalmente, nós estamos hoje com 53 pontos. Quando que você começa a ter investimento? Na linha dos 50 pontos. Então, desculpa dar toda essa volta para chegar na pergunta. Quando o empresário se anima, ele começa a fazer investimentos. Quando ele começa a fazer investimentos, a gente deve ter o desemprego tendo o pico em 13,7%. E aí ele começa a cair, o emprego formal traz estabilidade, estabilidade faz as famílias quitarem suas dívidas e voltar a consumir. Então isso já está acontecendo, esse primeiro elo da cadeia. Quando que eu vejo tudo isso se encaixando? Também concordo que lá por meados do ano que vem já começa a ficar bem melhor. Por que isso é uma informação relevante para vocês? O bom empresário é aquele que conseguiu ver no final de 14 que 2015 ia ser muito complicado. Em 2013 eu publiquei artigo falando que 2015 seria muito complicado. Em 2014 eu dava palestras o ano inteiro falando que 2015 seria muito complicado. E os empresários falavam, o Arthur é pessimista. Pois é, em outubro de 2014, uma semana depois das eleições, eu falei, se preparem, joguem na defesa. E muita gente bateu a cara lá na metade de 2015. O bom empresário é aquele que consegue ver esses movimentos de xadrez um pouquinho antes dos outros. Então quem se protegeu rapidamente no final de 14 não sofreu tanto. Da mesma maneira que eu vejo agora, quem conseguir ver essa mudança para meados de 2017, quem começar a fazer movimentos de investimento e se diferenciar da massa, vai colher bons frutos. Então, minha sugestão para vocês, especialmente no marketing, especialmente no posicionamento da loja, é sim a hora de, muita cautela financeira, mas já começar a planejar. Escuta, quando o consumidor notar que a coisa melhorou,
como é que eu estou sendo visto? Quem sou eu nesse mercado? Então não fique jogando só na defesa até abril, maio, enfim, do ano que vem. Senão você vai estar na massa dos que vão acordar em abril e maio. Eu espero que você já chegue lá com um grande grau de diferenciação. Ou seja, é atacar de maneira assertiva. Com calma, mas já começar a atacar. Mas deixa eu só dar uma palhinha nisso aí. Tomara que nós tenhamos frio o ano que vem de novo. Porque o frio salvou o comércio do Rio Grande do Sul. Né, Alberto? O frio faz uma diferença, o produto agrega maior preço, é uma série de circunstâncias. O nosso frio foi muito bom. Então tomara que o ano que vem, além de tudo isso, tenha frio novamente. Deixa eu pegar um ganchinho do Arthur. E como que a moda se posiciona em relação a isso, né? Isso começa, a gente está falando de economia, de varejo, mas isso influencia lá na criação. É o que o Arthur falou, vocês têm que se posicionar. E como vocês vão fazer isso? Tem que pensar na loja, no visual, no merchandising, mas também tem que pensar no produto. As pessoas querem consumir, elas estão começando a olhar mais, não só nesse produto que todo mundo tem, mas em alguma coisa que vai me demonstrar para o mundo quem eu sou, o que eu gosto, qual que é meu propósito, qual que é minha causa. Então não adianta ter sempre o mesmo produto na loja, ter medo, é o que o Arthur acabou de falar. Ter medo de comprar. Eu vou comprar só o básico porque eu não sei o que as pessoas querem, eu não sei como vai ser o desempenho dessa próxima coleção, então eu vou garantir. Não vai mudar a vida do consumidor, né? Vocês vão estar fazendo a mesma coisa que todo mundo. E o consumidor está esperando o diferente. Ele quer entrar na loja de vocês e se identificar e entender o que vocês estão propondo para ele. Qual que é o propósito da loja de vocês? Por que eu vou comprar esse sapato aqui e não vou comprar na vizinhança? Então comecem a pensar, e antes de uma feira, esse assunto é bem importante, vocês têm que estar com a cabeça aberta. Não pode ser igual a todos os outros e não pode estar freado, porque isso vai fazer vocês jogarem o mesmo jogo dos outros. E eu acredito que muito também é saber o perfil do teu consumidor, né? Isso é básico, né? Saber quem é que está entrando na tua loja, o que ele provavelmente vai querer comprar, né? Isso é essencial, né? Vocês precisam saber quem está entrando ali para poder ofertar o produto certo. Mas para isso, vocês têm que... Não é só esperar que o cliente venha até lá e olhar num software de CRM e tentar entender e mapear isso. Vocês têm que entender quem vocês, lojistas, querem ser para o consumidor, né? Que tipo de produto eu quero ofertar? Não adianta ter tudo, não adianta ter só produto barato. Vocês precisam ter um pouco daquilo que é o DNA da loja, para que eu entenda, para que eu saia de casa e vá diretamente nesse lugar. O que eu vou encontrar lá? Eu vou me encontrar. Então precisa estar claro isso. Lojas que têm um mix muito amplo, que tem uma diferenciação muito grande de preço, ou que numa coleção apostam muito e depois, por algum problema econômico, acabam segurando as compras, o consumidor não entende o que ele vai encontrar lá. Então, mais do que mapear e agir conforme o estímulo do consumidor, vocês têm que pensar a estratégia da loja, antes de mais nada, para ficar bem claro quem vocês são. Roberta, deixa eu só fazer uma provocação aqui, deixa eu explorar o pessoal aí. De tudo que nós falamos aqui é importante, mas Alberto, eu acho que tem coisa extremamente importante que é o treinamento, a qualificação do vendedor. Eu vejo, às vezes, e me chama a atenção algumas empresas que montam lojas maravilhosas ou até restaurantes maravilhosos e na hora do atendimento as pessoas não são devidamente capacitadas. Isso é um papel fundamental no sucesso de uma empresa. É saber o produto que está sendo vendido. Nesse aspecto, eu acho que nós temos, aí sim, um momento muito favorável, porque o que estava acontecendo com o varejo é que o nível de turnover estava chegando a patamares nos países. Já não se justificava mais fazer investimento nas pessoas, porque você perdia todas uma vez por ano. Então, estava muito complicado contratar as pessoas certas, desenvolver, reter e poder colher os frutos de um investimento mais estruturado. Hoje, o turnover despencou. Nós tivemos situações de empresas saindo de 30% de rotação de profissionais de loja para 100% e voltou para 20%. Hoje o turnover voluntário, né, aquele quando o colaborador sai, pede para sair, muda muito baixo, porque o mercado de trabalho está muito complicado. Então, esse é um momento extremamente favorável para você compactar a equipe, selecionar os perfis de fato que estão alinhados com cultura, valores, porque se pegava qualquer
coisa. Já o pessoal. Você não conseguia mais achar a pessoa que você queria, você pegava a que aparecia, né? E muitas vezes você queria ir embora porque estava muito fácil arrumar emprego e trocar de emprego e sair até para setores menos árduos do que o varejo. No comércio o pessoal queria emprego, queria trabalhar de segunda a sexta e tinha. E tem uma agenda também, Paulo, e aí a gente entra no lado institucional, político, onde você transita, porque a flexibilização dos contratos de trabalho que permitam que a jornada móvel, eu sei que vocês estão engajados nessa batalha, tem uma grande chance disso passar no ano que vem. Com certeza. Né, que é o trabalho intermitente. O trabalho intermitente é a mudança na CLT que permita às empresas fazer contratos pela carga horária que ela quiser, com a flexibilidade de alocação do funcionário que ela quiser, de comum acordo com o colaborador, pagando todos os encargos e benefícios proporcionais ao que o cara trabalha. Então, se ele trabalha 10 horas por semana, ele vai ganhar 1/4 do piso da categoria. E isso está muito bom, isso tira estresse, inclusive, isso vai gerar emprego. Isso vai dar a oportunidade de você pegar gente que só pode trabalhar em horários ingratos e liberar. Final de semana é que o movimento é maior. Domingo. Quem gosta de trabalhar domingo? Ninguém gosta de trabalhar domingo. Você libera o profissional full time para não ter que trabalhar domingo e você contrata gente que só pode trabalhar domingo. O estudante, o de aposentado que tem uma flexibilidade muito maior, pessoas que não têm a necessidade de trabalhar carga tão pesada. Então, o trabalho intermitente vai aumentar a produtividade, vai permitir que você possa alocar as pessoas respeitando o que tem um negócio de varejo que é altíssima oscilação de demanda de trabalho e de tráfego nas lojas. Né? É injusto você ter que carregar a ociosidade nos dias ruins da semana para poder atender razoavelmente bem, porque você nunca atende bem, razoavelmente bem no pico. Isso é ingrato para o varejo brasileiro. Então, agora, o mercado de trabalho menos aquecido, o desemprego alto, dá uma grande oportunidade das empresas desenvolverem as pessoas, reterem, engajarem, investirem. Concordo com você. No atendimento se faz uma brutal diferença de desempenho para as empresas. Mas não é só no treinamento. Você tem que ter a matéria-prima correta, é saber recrutar, é saber comunicar, é saber engajar e fazer com que as pessoas atendam bem, não só cumprem a sua ideia. Não porque está no script, mas porque ela entendeu e ela se alinha culturalmente com isso. Legal. Paulo falou uma coisa que realmente foi uma realidade do sul e sudeste, né, de que a gente teve um inverno muito prolongado. Ana, eu queria que tu colaborasse aqui com a nossa plateia. Como é que vai ser, como é que deveria ser o comportamento desse lojista que vai estar amanhã conferindo as novidades da Zero Grau? Ele tem que estar em busca de um produto que atenda ainda um pouco do alto verão que está para chegar, né? Se ele provavelmente vai ter alguma coisa na loja. Ele tem que estar atento a um produto mais sem estação, digamos assim, que atenda ao frio, calor. Como é que está o perfil desse produto para atender esse consumidor? Aqui no Brasil está cada vez mais difícil, né, dividir as estações, porque vejam bem a época que a gente está e o frio que está aqui, né? Então, o que as marcas estão fazendo é um mix maior. Elas estão ofertando produtos em diferentes épocas. Então, vocês vão encontrar em coleções de verão, algumas botinhas mais curtas, alguns produtos que numa situação como essa, a loja pode responder rapidamente ao consumidor. Isso é um cuidado que vocês têm que ter, né? Tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, se está chovendo, não adianta expor o produto muito diferente daquilo que o consumidor está vivenciando. Então, vocês vão encontrar, sim, agora, alguns produtos mais abertos, porque a nossa estação realmente ela alterou muito, mas vocês também têm que estar abertos a enxergar novos produtos, é o que a gente estava conversando antes. Não é só a economia, né, que direciona isso, a moda também. O comportamento de consumo mudou, as pessoas querem se identificar. As marcas cansaram de fazer a mesma coisa. Vocês entram numa marca, tem o produto, entra na outra, tem o mesmo produto. Vocês não sabem mais, porque todas as marcas elas ofertam o mesmo tipo de mix de produto, e isso cansou, a moda cansou, as pessoas cansaram. Então vocês vão ver um movimento de marcas começando a se posicionar um pouco diferente, e vocês têm que estar com a mente aberta para consumir esse tipo de produto. Alguns materiais diferenciados, como veludo, que é uma coisa que já foi há um tempo atrás tendência, agora volta muito alto, muito forte.
Então, vocês vão ter que ter esse mix dentro da loja. Vão sim encontrar tendências de inverno com uma carinha de meia estação, porque a gente não consegue definir muito bem agora quais serão os próximos passos, né? Então, com certeza vocês vão ver um pouquinho das coleções de verão dentro das de inverno. Legal, obrigada, Ana. Eu queria abrir para perguntas. Queria saber quais são as dúvidas que vocês têm, que os nossos especialistas poderiam colaborar para sanar. Eu tenho. A bota over, ela continua para esse inverno? É uma ótima pergunta. Depende muito, ela continua, tá? De diferentes maneiras, um pouco mais aberta, um pouco mais alta. Ela já foi uma tendência muito forte, depende muito do público da tua loja. Por isso da importância de conhecer e de se posicionar. Ela já massificou no Brasil, né? Ela já foi muito cara, então era realmente aquelas pessoas que queriam se posicionar diferentes, que investiam em moda, em tendência, queriam mostrar para a sociedade que elas estavam à frente. Hoje elas não vão mais consumir isso, a não ser que a bota seja diferente. Então olhar para o retrovisor agora, para os relatórios lá, identificar que na coleção passada eu vendi bem. Se a minha loja for uma loja que é um pouco mais popular, podem investir, porque ela vai continuar vendendo e ela vai ficar, tá? Ela vai continuar pelas próximas estações. Agora, se vocês tiverem uma boutique, uma loja que vende um pouquinho mais de conceito, deem prioridades para aquelas um pouco diferentes, porque ela já massificou no Brasil. Então, ela já não é mais um modelo de tendência, ela já passou a ser um estilo de bota do inverno da brasileira. E Ana, o que entrou para substituir, digamos assim, a over nesse inverno? Assim, o que devia ser um grande lançamento, um modelo super diferente? Meia patas, as plataformas, as botas plataformas. A gente já viu uma entrada muito forte no verão passado dessas plataformas anos 70 e isso vai ser reproduzido agora nas botas do inverno. Então o salto delas, os saltos vêm mais robustos, porque bota, gente, assim, a gente consegue mudar alguns detalhes, mas a mulher brasileira é um ícone-chave no guarda-roupa, né? Então, por mais diferentes modelos que tenham, a mulher, quando ela vai comprar mesmo, ela quer aquela bota que ela vai poder usar de vários looks, várias maneiras. Então, o que vai mudar, o que vocês vão ver muito, são os diferentes tipos de salto. O salto nessa estação de inverno, ele vem muito forte, ele é a peça-chave do sapato. Saltos com detalhes cromados, saltos com estilo cone, ou com até um detalhe mesmo, um bordado, alguma coisa diferente. Ele é o papel principal dos sapatos de inverno. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma dúvida. O tênis ele entrou muito forte, né? Tanto que a gente investiu em calçados abertos, sandálias, chinelos e a venda ainda não explodiu, porque tem se vendido muito tênis. Como vai ser no inverno o tênis? Ele vai continuar forte assim? Demais. Vocês lembram quando as sapatilhas entraram no mercado? Me marcou a minha carreira como designer, porque eu me lembro tentando vender para os representantes e eles olhavam e achavam aquilo horrível. Porque no Brasil sempre se vendeu muito salto, a brasileira é muito sexy, né? Então era o produto que dominava eram sapatos de salto. E na Europa a gente viu o movimento das sapatilhas e a gente trouxe aquilo e realmente era uma novidade e ninguém acreditou. E demorou umas 2 coleções e realmente a sapatilha virou peça-chave do guarda-roupa de qualquer mulher. O tênis faz esse papel hoje. Ele veio para revolucionar a sapatilha, porque a gente cansou. Como é que a gente vai estimular o consumo da nossa cliente, né? Sempre ter a sapatilha, daqui a pouco ela tem... Hoje a mulher já tem uma sapatilha de cada cor, né? Ela já está no guarda-roupa. Então, como a gente muda isso? Como a gente inspira ela a estar confortável, só que está na moda? Oferecendo outro produto. Então, o tênis, ele substitui a sapatilha e ele vai permanecer. O mesmo processo que vocês vivenciaram com as sapatilhas, os tênis vão passar também. Mais alguém? Lá no fundo. O que você me fala da mule, né? Esse fechado na frente e aberto atrás. O rasteirinho alto, todos, né? Na verdade, todos. Uhum. Tem agora aqueles que são tipo mocassim, alguns chamam de babuche, tem vários nomes isso.
ele é um produto bem diferenciado, tá? Não é qualquer mulher, principalmente porque ele não precisa muito do corpo dela para deixar o produto bonito. E nós, as brasileiras, nós não somos muito altas. Então é uma moda que foi lançada na Europa, onde as mulheres são mais magras, têm as pernas mais finas, e no Brasil ele não serve para todos os lugares. Eu sempre defendo muito isso, né? A tendência está lá. O certo é a gente usar, se olhar no espelho, se esse amor está servindo, né? Não tem muito essa de dar e não dar, dependendo da consumidora. Mas ele é um produto mais difícil, principalmente porque ele é masculino, né? Normalmente ele tem uma cara mais masculina. E no Brasil a gente tem uma certa restrição a esses produtos, porque nós somos sim mulheres mais sexys aqui, a gente tem mais preferência, até pela questão de clima, tudo. Então ele é um produto que eu não diria assim, compra um, né? Dependendo da estrutura da loja, 2 modelos, porque ele está entrando agora, as pessoas têm que se familiarizar com isso. É quase como os sapatos masculinos. Vocês lembram que no mínimo 3 coleções atrás as marcas já estão dizendo, né? Sapato masculino é tendência, sapato masculino é tendência. Isso demora muito tempo até chegar na consumidora final. A brasileira precisa muito ver a outra usando, se espelhar em alguém que passe uma certa segurança para ela consumir. E esse é um produto que ainda está no início da vida dele. Então, na loja que é um pouco mais conceitual, que tem um olharzinho um pouco mais para tendência, é muito legal ter. Mas com mais cautela, porque não é um produto que serve para todo mundo. Certo. Legal, obrigada. Tá ali no meio. LED do tênis. O LED do tênis. Esse é bem modinha, né? Inclusive na Sapati, que é a nossa loja laboratório, nós pensamos muito nisso. É um produto que ou tu tem ele na hora certa, que é o que o Serrentino falou antes, ou não adianta. Tá? Ele chegou muito rápido, mas ele vai sair rápido, porque todas as marcas têm. Tem desde a mais cara, tem até, sei lá, R$500, até R$199, até menos que isso. Então a consumidora não entende se aquilo é para ela ou não, porque se ela consome produtos de maior valor agregado, ela enxerga na marca que ela gosta, mas na marca popular também tem, e vice-versa. Então esse é um produto que, se vocês compraram na hora certa, ele vai vender. Agora tem que estar na loja no time certo, onde a tua concorrência vai ter também. Depois vai ficar para o estoque, com certeza. Eu não sei se eu já fiz a minha pergunta há uns minutinhos atrás. Eu posso perguntar para o Arthur Igreja também? Claro. Todos aqui estão à sua disposição. Tá. A gente sabe assim que grande parte do endividamento dessas famílias está relacionada ao uso do cartão de crédito. E eu gostaria de perguntar assim, por que não se tem nenhum limite, nenhum controle por parte dos órgãos competentes, né, para esse alto juro dos cartões? Bom, ainda bem que ela não pediu do sapato, né? Eu daria uma resposta profundamente desastrada, então obrigado. Com relação a isso, mas o curioso é o seguinte, saiu uma pesquisa mostrando que a maior parte do endividamento está em cartões de loja. Tá? Então o grosso da dívida das famílias não está no cartão de crédito. A duras penas o brasileiro já descobriu que cartão de crédito e cheque especial, mas especialmente o cartão de crédito, ele é maravilhoso até o fatídico dia que você atrasa, né? Então é uma bomba relógio, né? Tá ali armada para você fazer bobagem com ele, né? E nisso, Brasil, o ponto que você tocou, por isso que eu volto a dizer que me preocupa um pouco mais do que a recuperação de 2008, para vocês entenderem, a média das famílias, o endividamento hoje é de 1/3 do orçamento com algum endividamento. Ele está pegando 1/3 do salário para cobrir dívida. Em algumas regiões do Brasil isso é 40%. E como eu falava com a Roberta, nos Estados Unidos é 100%, só que nos Estados Unidos é dívida de 1% ao ano, dívidas de 30 anos. Aqui nós estamos falando de 30% do orçamento ancorado em juro de cartão de crédito, o cartão da loja, cheque especial, automóvel, por isso que agora começam grandes feirões de gente que não conseguiu pagar o automóvel. Está uma onda muito forte de imóveis sendo devolvidos de pessoas que pagaram 3 anos de parcela e estão entregando por quem assumir a dívida, ou seja, tudo que foi pago ao longo daqueles 3 anos mais a entrada, a pessoa está largando para trás. Então é uma situação muito...
E do cartão de crédito é uma coisa criminosa. É uma coisa criminosa. Porque essa bomba que eu falei, que está na mão do consumidor, o cartão de crédito, ele é indolor até o dia que a pessoa atrasa. E quando ela atrasa, para a pessoa sair daquela ciranda de juro, é profundamente difícil. Então sim, começa a ter uma discussão com relação a isso, mas acima de tudo deveria ser a consciência do consumidor, né? Ele deveria ter alguma noção de que ele está pagando o maior juro do mundo e que ele pode se endividar. Então assim, eu não sei se a questão regulatória é a resposta. O duro é que nós temos um dos povos menos educados em matemática e educação financeira básica. E isso é uma coisa bastante crítica. E que foi piorada por todo aquele ciclo de expansão de crédito. Eu falei para vocês aqui o ano passado na palestra. O que você precisava 3 anos atrás para comprar um carro, né? Contanto que a loja identificasse que você era um bípede, um ser humano, você comprava um carro, né? Então, isso é muito perigoso a hora que você abre isso de uma forma muito descontrolada. Eu não acho que isso vai mudar no curto prazo, tá? Bom, deixa eu só fazer um adendo a isso. O que acontece é o seguinte, o juro do cartão de crédito também é alto pela inadimplência, justamente pela inadimplência. Quer dizer, não há como fazer com que ele seja menor, justamente porque quem tem o cartão de crédito tem uma inadimplência muito alta e aí isso é custo, né? Mas acima disso, porque tem estudos comparativos com diversos outros países, na verdade o hedge bancário é maior no Brasil do que em qualquer país do mundo. Então, claro, os bons pagadores pagam pelos maus pagadores, mas a questão é que, se você comparar isso com outros países, essa é parte da explicação. Mas em cima disso, os bancos têm uma liberdade no Brasil para aplicar taxas, eles fazem a farra onde eles não fazem em nenhum outro lugar do mundo. A única coisa que eu queria complementar dessa conversa é que, de fato, houve um aumento médio muito grande do nível de endividamento das famílias brasileiras, porque o desemprego disparou, muita gente que tinha compromissos começou a não conseguir honrar os compromissos, perdeu renda, a inflação corroeu muita renda no Brasil. Então nós passamos 10 anos com os salários crescendo acima da inflação e agora os salários estão crescendo abaixo da inflação. As pessoas estão se reempregando, ganhando menos do que ganhavam e aí não conseguem honrar aquilo que tinham como estrutura de dívida. Mas de outro lado, o lado bom do que está acontecendo primeiro, há uma enorme desalavancagem de quem está empregado. Então, onde é que vai voltar o consumo, gente? Quando eu falei que o consumo vai voltar antes do emprego, é porque quem está empregado não está consumindo. Então, o consumo vai voltar no momento em que a confiança realmente for restabelecida, as pessoas acreditarem que não tem mais risco de perder o emprego, que a vida não vai mais piorar, que ela vai melhorar, e aí elas voltam a consumir, se endividar. Essas pessoas que vão puxar a demanda, e é por isso que a demanda vai crescer lentamente. Então, o consumo vai crescer, tem muita gente com capacidade de consumir muito mais do que está consumindo hoje no Brasil, e está travado, porque está com medo, porque está assustado, porque ainda não sentiu o cenário ficar claro o suficiente para dizer não vou perder o emprego, ou posso mudar de emprego e encontrar um outro emprego, ou seja, volto a consumir, volto a me endividar. A outra coisa importante é que hoje, boa parte do crédito ao consumo no Brasil está na mão de 3, 4 grandes bancos, muito regulamentados, incrivelmente conservadores na gestão de risco. Então, se antigamente você tinha uma liberdade muito grande do varejo com o CDC, de conceder crédito de maneira muitas vezes até irresponsável, e muitas empresas quebraram por causa disso, por um excesso de frouxidão na análise de risco e de crédito, hoje isso não acontece mais. Hoje o varejo está inclusive sufocado, o setor de calçados sente isso menos, mas o setor de elétricos é muito, muito nítido. O varejo está muito sufocado porque não domina e não controla mais o crédito e os grandes bancos estão negando tudo. Se vocês olharem o aumento de inadimplência nas carteiras de crédito dos grandes bancos, para o tamanho da crise que a gente teve, quase nada, é muito pequeno. Por quê? Porque eles anteviram a crise, apertaram tudo e começaram a negar. Então hoje as carteiras dos bancos não estão tão podres assim, e tem muita gente que, no momento que os bancos soltarem um pouquinho a corda na análise de risco, nas taxas, e que as pessoas empregadas sentirem a confiança voltar, elas vão voltar a consumir. Existe um colchão de capacidade de consumo represado no Brasil, que é o que vai retomar a demanda. E bem rapidinho, somando aqui, Alberto, tem outros 2 fatores que colam nessa vertente que você está falando.
A primeira é que, além das pessoas voltarem a ter alguma capacidade de consumo, tem muito capital represado pelo alto valor da Selic. Então, aquilo que eu também falei para vocês há um ano atrás, fora quem está endividado e vai começar vai voltar a ter capacidade para gastar, quem tem dinheiro hoje não está gastando. Por quê? Porque está com aplicações financeiras que em nenhum lugar do mundo você tem. Então, a partir da hora que a Selic, o fato dela ter saído de 14,25 para 14, o Banco Central, porque a inflação já está controlada, então o Banco Central esperou a inflação dar claros sinais, um trimestre de inflação controlada, para começar uma onda de queda de juros. Com essa onda de queda de juros, o dinheiro começa a sair do sistema financeiro e volta a circular um pouco mais na economia. Então é uma onda que é bem importante. E o segundo contrapé que o Brasil foi pego, além desse fato dos bancos terem antevisto a crise e trancado tudo, tem uma mudança importante que aí a nível global, que aconteceu em 2010 e 2011, que é um negócio chamado Basileia III, que o índice de ancoragem, de alavancagem dos bancos, mais do que triplicou. O que isso quer dizer? Até 2008, foi um dos fatores que levou o mundo a entrar numa crise, é que os bancos, para cada $1 que eles tinham de depósitos, eles podiam emprestar muitos outros dólares. E daí o Fed notou que isso era uma distorção de mercado. A partir de 2010, 2011, essa reserva teve que triplicar. Ou seja, os bancos tiveram que comprar dívidas deles mesmos. E isso é um fator que não é desprezível. Ou seja, os bancos tinham menos capacidade de liberar dinheiro. Porque assim como vocês sabem, para cada R$1 que a gente coloca no banco, o banco pode pegar esse R$1 e reemprestar para mais de uma pessoa. Então não é que ele tem R$1 de depósito e 1 de empréstimo. Só que esse coeficiente caiu 3 vezes. Então o banco também tinha menos dinheiro para emprestar. Bom, assunto não falta, né, para a gente discutir aqui no palco, mas a gente vai se encaminhando para o final desse papo legal. A gente tem mais uma pergunta da plateia. Ok, obrigada. Eu não sei para quem fazer a pergunta, mas nesses últimos tempos, nós tivemos, como empresários, tivemos que nos adaptar, mas percebemos também que o consumidor fez movimentos no sentido, por exemplo, de buscar preços menores. A indústria ofereceu produtos tão bonitos, apresentáveis, usáveis, também a preços menores. E isso não só diminuiu o nosso ticket médio, o valor recebido, como também ele fez... Resumindo a minha pergunta, será que o consumidor que aprendeu a viver sem grandes marcas, o consumidor que aprendeu a usar tênis, pode ser uma visão muito pessoal, mas me parece que o uso do tênis, a gente só vendeu tênis até agora, pelo menos no nosso caso, não sei se é de mais alguém aqui. Isso também já está se vendo o tênis com uma roupa no restaurante, o tênis aqui, ali, acolá, ou seja, as pessoas estão aprendendo a viver sem alguns produtos, a criar estilo com produtos que antes você não iria em algum lugar e agora vai. E será que claro que isso reduziu também o nosso poder de gerar negócios. Né? Será que esse consumidor vai voltar a consumir por desejo, por querer consumir, ou ele vai trocar a compra de um segundo calçado por uma viagem, por um hotel de fim de semana, um acampamento, uma bike, sei lá o quê? Tem 3 coisas aí, né, na sua pergunta. Algumas mudanças de hábito não voltam, isso é comprovado em ciclos de aperto, de crise. E vou te dar um exemplo, o Brasil está vivendo a explosão do atacarejo no varejo alimentar. O atacarejo é disparado o formato que mais cresce há vários anos no Brasil. Então você teve um varejo ano passado com queda de 2% e o atacarejo crescendo 20%. A proporção é essa. Ele está devorando participação de mercado. E aí muitas das perguntas que se fazem atacarejo está assim por causa da crise? Não. As pessoas acordaram que por que eu vou pagar mais caro por produto de marca que eu posso comprar mais barato em outro lugar? Porém, essas mesmas pessoas que estão fazendo o atacarejo decolar a taxas muito grandes, estão comprando muito em loja de vizinhança. E aí, a loja de vizinhança, provavelmente quando a gente sair da crise, aí a pergunta é, quando a gente sair da crise, a pessoa que
comprar no atacarejo hoje, vai voltar para o hipermercado? Não. Ela vai continuar comprando os básicos no atacarejo, mas ela vai comprar muito mais em loja de vizinhança, em loja gourmet, em coisas especializadas. Então, o consumidor amadurece. A crise ensina bons hábitos, mas a crise também leva a uma austeridade exagerada. Então, parte daquilo que as pessoas tiveram que baixar, né, com sacrifício no seu padrão de consumo, volta. Volta porque é até válvula de escape. E consumo discricionário, consumo de supérfluos, é gratificação pessoal. Você não faz isso por necessidade primária. Numa situação como essa, as pessoas ficam até constrangidas. É como se fala, pô, o Brasil vai voltar a vender tantos carros quanto vendeu 2 anos atrás, vai demorar muito tempo, mas vai sair desse patamar que está hoje. Tem gente que pode comprar carro novo hoje e não se permite, né? Então, o consumidor que teve que partir para um produto de preço, por uma questão de renda, necessidade, no momento em que puder voltar um produto de qualidade, volta. Agora, você está tocando em coisas que são mudanças de tendência estrutural. A informalização do vestuário como tendência global é irreversível. Se você olhar, todas as marcas de luxo estão fazendo tênis. A alfaiataria ela tá diminuindo participação no consumo, porque ela está diminuindo participação no uso. O mundo está se tornando mais informal, e isso está se tornando algo aceitável. E as pessoas descobrem que conforto não é incompatível com estilo. E isso faz com que, não sei se vai ser tênis, se vão ser outras coisas, porque a moda é o que a Ana falou. A moda inventa formas de fazer as pessoas trocarem o guarda-roupa. Mas o mundo caminha para ser mais informal. E isso está acontecendo há muito tempo. Então, primeiro, voltaremos a consumir mais produtos mais caros, e quem gosta de qualidade, quem gosta de produto, quem já experimentou coisa boa, volta a querer coisa boa. Tá? Então, isso sim. Mas não com aquele desprendimento que a gente viveu até 2012. As pessoas, em parte, acumularam novos hábitos, esses bons hábitos vão ficar. Então, quando a pessoa descobre que tem um produto que ela pode ter preço, moda, qualidade, por que não comprar em lojas mais baratas? Por que não comprar lojas de marcas mais baratas? Por que não experimentar? Você às vezes descobre coisas que fala, olha, realmente eu não volto mais. Ela fica mais rigorosa e mais seletiva. Então, é o que a Ana estava falando.